Shabbat Shalom a todos vocês aqui dos projetos do Instituto Aleph Beit. Tenda de Sara, Escola de Profetas, Projeto Lamed. Estamos na Parashá Vairá. Parashá Vairá, e apareceu. Em hebraico significa e apareceu. E assim como eu estou aqui sentado na porta da minha casa nessa manhã de Shabbat, Avraham estava sentado na porta da tenda ali nos carvalhares de Manri, o pedaço de chão do Oriente Médio mais caro. Avraham era um grande, se fosse hoje, um grande sheik árabe ou um grande marajá. Avraham seria um grande milionário ali na praia de Copacabana, ocupando pedaços de terras considerados altíssimos em valor imobiliário. Avraham termina a sua circuncisão e Avraham recebe a promessa do nascimento de Isaac. Avraham vai protagonizar nessa parashá, no início dela, uma experiência com 3 anjos, 3 mensageiros. E nós sempre ensinamos aqui, ano após ano, que um dos mensageiros que visita Avraham é o próprio Mashiach, vivendo uma teofania. Mashiach é esse anjo do meio, que vai acompanhado de 2 testemunhas, ou seja, 2 anjos, e tem todo um símbolo, toda uma representação arquétipa para essa figura de Mashiach, acompanhado de mais 2 anjos. E nós também sempre ensinamos aqui que um anjo só faz uma coisa de cada vez. Então ali nós temos um anjo representando Mashiach. Mashiach visitava a terra antes de ser o Messias. Então Yeshua, antes de ser encarnado, humano, o segundo Adão, ele já era um ser que tinha o poder de vir visitar a terra quando quisesse. Bom, então o que acontece ali? Nós temos um anjo que vai salvar a família de Ló, e a gente vai ler o texto do 18 até o capítulo 21, no final do 21. Nós entendemos ali o que está acontecendo. E um anjo vai salvar a família de Ló, vai tirar a família de Ló de Sodoma e Gomorra. E o outro anjo é um anjo que vai dar o decreto, vai dar a ordem e vai destruir Sodoma e Gomorra. Bom, então nós temos 3 figuras visitando Avraham. Ele está ali circuncidado, sentado à porta de sua casa. Avraham, com 99 anos, está sentado, sentindo dores por consequência da circuncisão, que, meus queridos, não tinha a tecnologia que nós tínhamos hoje. Então ele está ali se condoendo, mas ele não se priva de levantar-se, olhar no horizonte de sua propriedade e perceber que tem 3 visitantes. Provavelmente esses 3 visitantes, neste aspecto de teofania, não vieram com vestes celestiais, com asas, com talar de asas de anjos. Eles vieram provavelmente como andarilhos, pessoas peregrinos. Mas Avraham Avinu é um homem de discernimento espiritual, ele conhece o mundo espiritual. E ali ele identifica que não são seres humanos comuns. Neste dia de Shabat, dessa Parashá Vairá, do ano 5786, eu quero trazer uma reflexão sobre a vida de Avraham. Sempre, ano após ano, nós trazemos novas revelações. Então vamos falar um pouco agora sobre o que traz o Pirkei Avot. O Pirkei Avot, um livro de sabedoria judaica antiga, chamado Ética dos Pais. Ele diz que um homem não pode permitir que a sua fé ultrapasse as suas obras. Ou seja, ele não pode permitir que o seu conhecimento seja maior do que suas ações. O Pirkei Avot ensina que quando o conhecimento, a inteligência for maior que as ações, o ensinamento desta pessoa não vai se firmar. Esse ensinamento é muito importante para a vida humana. Eu carrego para mim. Quando o meu discurso falar mais alto que as minhas ações, que o meu comportamento e que o meu testemunho, o meu discurso não vai se firmar e logo vai ser esquecido. As pessoas não vão dar tanto valor às palavras que saírem da minha boca. Mas o Pirkei Avot ensina que sejam tuas obras maiores do que o teu conhecimento.
Isso é muito sério. No mundo de hoje que estamos vivendo uma fé doente, uma fé sem compaixão muitas vezes. As pessoas que se dizem religiosas e têm fé e professam a fé, se esquecem muitas vezes do que diz o livro de Jacob, Tiago, o patriarca. As pessoas que vivem a fé hoje, professam a fé, muitas vezes se esquecem. Ou leram e tiveram uma pequena amnésia do que diz Tiago. Eu vou ler para vocês aqui o livro de Tiago, capítulo 1, verso 27, e depois eu vou ler para vocês Salmo 68, 5. Então, desde o Terrilim do Salmo até a Brit Hadashah, em Tiago, Jacob, nós vemos versículos que vão caracterizando os filhos de Abraão, vão dando aos filhos de Abraão uma personalidade inegociável, inquestionável, porque todo filho de Abraão aprendeu com seu pai pela fé. Avraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, nós cantamos isso nas sinagogas aí fora. Avraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, Rei de Israel. Nós cantamos isso. Porque Abraão é o pai de todo judeu, de todo israelita, segundo a fé. E segundo o pacto, Tiago diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai está em visitar o órfão, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado das coisas mundanas. No Salmo 68, verso 5, veja como prefigura a nossa fala de hoje. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos, protege as viúvas e dá aos abandonados um lar, onde eles podem viver, e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Em outro texto diz que também visitar os presos é cumprir a fé. Bom, já no início, nós entendemos que fé é para corajosos. Fé é para quem tem coragem de agir. E dó, que não tem nada a ver com fé e compaixão, é para os culposos e para aqueles que não querem assumir responsabilidade com o próximo. Veja, você sempre vai dizer alguém se expressando e dizendo assim: eu estou com dó de fulano. Aí como eu tenho dó de ciclano. Avraham não tinha dó das pessoas. Avraham, o pai da fé, e o Midrash fala muito sobre a bondade de Avraham, a Hesed e o Ahavá de Avraham. Ele não era só um homem de fé. Não tem como ter uma fé pura e verdadeira em Hashem se essa fé não for permeada de compaixão e amor. Se dentro da sua fé não tem compaixão e amor, você não vai ter os seguintes requisitos que eu vou ler agora. Se a sua fé não é verdadeira, ela não tem respeito ao próximo e à vida humana. Então tem muitas religiões que nós vamos observar que não existe o respeito à vida humana. Eles colocam as suas crenças e as suas doutrinas, e muitas vezes perniciosas, suas ideologias malignas acima da vida humana. Se tiver que matar pela fé que eles acreditam ser a fé verdadeira, eles vão matar. Friamente. Acreditando honrar um Deus que eles criaram para si, conforme a sua imagem e a sua própria semelhança. Se você tem uma fé verdadeira, você vai visitar doentes. Se você tem uma fé verdadeira, você vai visitar presos. Se você tem uma fé autêntica, você vai cuidar de órfãos e viúvas. Se você tem uma fé autêntica, você vai honrar os mortos, dar um bom sepultamento, cuidar bem do enterro do morto e mesmo após a morte continuar honrando a memória do morto. Nós, israelitas e judeus que são discípulos de Mashiach, nós não cultuamos os mortos. Isso não é nem essencial no judaísmo. Isso faz parte, muitas vezes, de tradições judaicas até a questão da reencarnação e de alguns exageros em relação aos mortos. Mas o judaísmo verdadeiro, em sua essência, ele aprende a dar um bom sepultamento aos mortos e honrar a memória do morto, fazendo inclusive para os vivos, a viúva, os filhos, ações poderosas, pois o verdadeiro ato de tzedakah não é para quem está vivo. A verdadeira tzedakah e que tem peso e que tem zehut envolvida, a honra, é quando eu honro a memória de alguém que já partiu, ajudando os filhos que ficaram, a viúva, dando um mausoléu bonito para ele, ou escrevendo livros, ou lembrando da memória e dos ensinamentos dessas pessoas.
Eu sei que parece meio irônico, e no início me incomodava um pouco, mas eu faço parte de uma academia de letras, a ABL, a Academia Barreirense de Letras, e lá tem um termo, e é um termo geral, para você nomenclaturar quem é membro de uma academia e ocupa uma cadeira. Nós somos chamados de imortais, os imortais da academia. Essa expressão nos ensina que, apesar de eu ser um ser mortal e vou morrer um dia, ou ser transladado vivo, né, para alguma experiência que eu acredito e é minha fé pessoal, cada um com a sua fé, mas mesmo sendo um ser humano mortal, eu sou chamado de imortal, mas não pelo meu corpo orgânico que se corrompe, ou até mesmo pela alma que descansa, mas pelo o fruto da escrita e o trabalho deixado, o massore, o legado deixado de geração após geração, após a minha morte, porque a memória viva de um poeta são seus livros e suas escritas. E assim é também no judaísmo. Mesmo depois de morta, a pessoa continua sendo honrada, lembrada, e os seus ensinamentos continuam vivos. O que seria de nós sem os nossos pais, a ética dos pais, o conselho de nossos pais que já partiram? Eles deixaram conselhos, legados. O que seria de nós sem os patriarcas, sem os profetas? O que seria de nós sem os Charlim, os Chalias? A verdadeira fé, ela tem que envolver compaixão. Abraão está sentado, recebe a profecia que vai ter um filho na velhice. Sara ri. Os anjos se afastam. Machia, que é o anjo central, que Abraão reverencia e chama de Senhor, ainda caminha com ele alguns metros. E depois nós vamos ter a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló, mesmo não sendo um tzadikim, um justo, é salvo. A mulher de Ló olha para trás, se transforma numa estátua de sal, fica ali morta, petrificada. Posterior a isso, nós vamos ter outros episódios em que Abraão vai ser visitado pelo Eterno. O Eterno muda o nome de Abraão para Abraão, Avram para Abraham. Abraão vai ser honrado de todas as maneiras e vai passar por 10 testes. No final dessa paraxá, no capítulo 21, nós vamos terminar com Abraão indo em direção ao seu último teste mais difícil, que é a Akedah de Isaac, que é o sacrifício de Isaac. E lá naquele altar, a fé desse homem, humano, mas imortal, vai ser provada. E ele vai passar pelo teste duro de colocar o próprio filho, o fruto do seu amor, fruto da sua promessa, e a maior espera da sua vida, concretizada naquele rapaz, estava ali. E quando nós entrarmos na próxima paraxá, nós vamos perceber que depois do sacrifício de Isaac, da Akedah de Isaac, nós vamos presenciar uma dor profunda em Sara Imeim, Sara nossa mãe, e ela vai falecer após esse episódio. E depois nós vamos entrar na Hayé Sará, que é a paraxá Hayé Sará. O que nós aprendemos aqui? Não existe fé sem compaixão. Não existe fé verdadeira sem ação, sem respeito, sem compaixão. Mostra-me a tua fé sem obras. Ou me mostra a tua fé com pequenas obras. E eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Disse Yaakov, Tiago, falando de fé, ali no capítulo 3 da sua carta. Acho que nós temos que refletir e dar um basta nessa hipocrisia. Nós vivemos um evangelho hipócrita. Um evangelho de crentes que querem ir para o céu a todo custo, mas não querem se desapegar dos bens materiais da terra. É o que eles mais apregoam, é ter bens, e é uma preocupação muito grande que as igrejas sejam maiores, mais bonitas e mais luxuosas, e nada contra ter um lugar confortável para a gente estudar a Bíblia e ouvir uma pregação. O judeu é muitas vezes acusado de forma... São estereotipos, né? De forma pejorativa, como alguém que é ateu, como alguém que só pensa em dinheiro, e etc, etc. E são vários estereótipos, ou estereotipos. Mas quando você vai conversar com um judeu, ele leva o dinheiro a sério, ele leva a família a sério, ele leva Deus a sério. Consequentemente, se ele leva a família, Deus e o dinheiro a sério, ele vai ser uma pessoa que tem condições, autonomia e que obedece o princípio da Tzedakah.
Pesquise na internet, você vai ver que as maiores associações internacionais no mundo têm judeu envolvido ou são de judeus fazendo trabalho social. É um mandamento sagrado na nossa Torá fazer a tzedakah. Que você também aprenda isso com Avraham. Quando Avraham nasce e vem ao mundo, diz o Midrash, uma poética, que os anjos ficaram muito tristes e disseram: Hashem, não tem mais motivo de nós, os anjos, que trabalhamos a bondade dos homens, existir. Porque nasce Avraham Avinu e no coração desse homem tem tanta bondade que nunca imaginaríamos aqui no céu que este homem abriria o coração de tal forma para a tzedakah. Abraham abre primeiro o coração para a tzedakah, para que depois o Eterno abra os céus para ele. Abra primeiro o seu coração para o próximo e os céus abrirão as portas para você. O Eterno te abençoe e te guarde neste Shabat. Guarde isso. Abra o seu coração para o próximo, amando, cuidando, respeitando, se colocando no lugar do outro, com compaixão, com ação. Compaixão é ação e não dó. E os céus abrirão as portas para você. Eu me chamo Moré Robson Batista e te espero aqui na próxima Parashá. Shabbat Shalom, Lehitraot.